Saudações, meus amigos. Eu sou o Guilherme e esse é o terceiro episódio do podcast Café com Calma. Então prepara um cafezinho, desliga tudo ao seu redor e permita-se por esse momento entrar numa vibração de calma. Pois é, demorei para gravar esse terceiro episódio. E enquanto eu gravo, agora eu percebo que o motivo do atraso é justamente o tema desse episódio. O caos que a gente está vivendo. Acho que adiar a gravação desse episódio não foi à toa. Eu precisava viver algumas coisas nessa última semana para poder falar com um pouquinho mais de convicção sobre o assunto. E é mais um assunto muito pertinente para o momento que a gente está vivenciando, onde nós estamos sendo obrigados a encarar situações completamente inéditas. E isso está acontecendo para todo mundo. E em vários cenários está surgindo um panorama caótico. E toda essa situação me faz olhar por dois importantes ângulos. Primeiro, o cenário mais coletivo, que está fugindo completamente do nosso controle. E de todos, das autoridades, enfim. A gente nunca poderia imaginar uma situação como essa e, como diria minha avó, nos pegou de calças curtas e a gente não sabe como lidar bem com tudo isso. E aí, nesses últimos meses, eu garanto que você já ouviu algumas vezes alguém dizer que tá tudo um caos. E segundo, por um ângulo de âmbito mais pessoal, mais individual, que são aquelas nossas questões que a gente tinha empurrado para debaixo do tapete. Algumas das nossas sujeirinhas, as nossas sombras, assuntos que eram justamente a nossa correria de cada dia, que nos davam um aval para dizer: agora não dá tempo de parar e olhar para isso. Mas que agora, sendo obrigados a desacelerar, tudo isso está vindo à tona, obrigando a gente a encarar de frente todas essas questões. E o ponto é que quando tudo isso é trazido à superfície, para o âmbito da nossa consciência, com certeza nos causa medo. E se toda a varridinha que você dá na sua sala, você empurra um pouquinho de sujeira para debaixo do sofá, meu amigo, a hora que você resolver ou for obrigado a levantar esse sofá, se prepara, vai ter até escorpião lá embaixo. E com os nossos desafios acontece o mesmo. Uma hora a conta chega. E é sobre esse segundo ângulo mais pessoal e interior que eu quero trazer alguns pensamentos. O caos nos tira do eixo, vai minando a nossa confiança. E sem confiança a gente trava, assusta. Assusta porque a gente perde o controle e se sente de mãos atadas. Sem confiança, o medo vai se chegando. Existe uma teoria, a da autodeterminação, que diz que temos 3 necessidades básicas que nos auxiliam na tomada de decisões que, claro, visam uma boa vida, correto? E uma delas é a autonomia, que é o primeiro pilar que o caos nos rouba. Claro, tudo está fora do lugar e por onde a gente começa? E lá se vai a nossa confiança. Mas calma, claro que a minha intenção aqui é conseguir te dar uma dose de calma. E te digo que tá tudo bem as coisas ficarem um pouco bagunçadas. Existe uma teoria sobre o caos, uma teoria obviamente muito extensa, que envolve matemática, física, química, enfim, tudo, e que claramente não vamos nos aprofundar aqui, mas que fala sobre o caos desde a criação do universo e de tudo que existe manifesto no mundo e que obviamente está relacionado com toda a nossa vida, até mesmo com as nossas simples dinâmicas do cotidiano. Mas para a gente ficar na mesma página, a gente chama de caos tudo aquilo que é imprevisível, desordenado, desorganizado, ou seja, uma situação aparentemente fruto de um acaso, correto? E de uma forma bem ousada, fazendo um resumo da teoria, até mesmo dentro do caos existe uma ordem, uma organização e uma lógica. Abrindo um parênteses aqui, para minha surpresa, me conhecendo melhor, eu descobri muito recentemente o quanto o meu lado racional é mais forte, o lado que busca razão, lógica, um sentido, uma explicação. E dessa forma, me lembro que desde criança eu sempre questionei tudo. E hoje, com mais maturidade, percebo que eu sempre tento contornar os assuntos
por exemplos mais espirituais, tentando achar um caminho, um sentido lógico, para tentar provar para mim e justificar o que está sendo ensinado. E eu me joguei de cabeça na teoria do caos para poder racionalizar essa conexão da desordem com a ordem. E foi mergulhando nessas águas racionais do assunto, eu fui nadando e inevitavelmente eu cheguei em águas mais emocionais que me trouxeram serenidade e uma tranquilidade diante de tudo o que acontece. E como Einstein dizia, existem duas maneiras de viver a vida. A primeira é acreditando que tudo é fruto do acaso. E a segunda, acreditando que tudo que a gente vive são milagres. Entendo que existam infinitas formas e caminhos, mesmo que alguns bem árduos, de se chegar a essa serenidade e compreensão de que a vida está em perfeita ordem. Mas voltando ao caos, como lidar com essas situações que nos fazem perder o controle? Amigos, ter controle é uma grande ilusão. Quando foi que conseguimos de fato controlar 100% do que acontece com a gente? Olhem para a situação causada pela pandemia que a gente está vivendo. Meses atrás, a gente não tinha vários planos para esse período? E eu só consigo imaginar a vida rindo da nossa cara e a gente achando que tem algum controle de algo. Se aprofundar e entender essa ideia de não ter controle, vai por mim, pode te trazer bastante paz. Mas vejam, não interpretem como uma passividade diante da vida. É claro que é importante e necessário que tenhamos esse controle do que fazemos da nossa vida. O problema está quando a gente confunde a ilusão com a realidade. O problema é quando me iludo com esse controle que eu acredito ter sobre tudo e me frustro com algo que não sai como eu planejei. O problema está na forma como a gente encara esses contratempos que nos causam dor e desconforto. Porque a gente vive numa busca constante por prazer e numa busca constante por evitar a qualquer custo a dor. Mas a gente tem que entender e aceitar um dos ensinamentos mais básicos da vida, de que tudo é impermanente, tudo é transitório. O prazer passa e a dor também passa. Como diria a filosofia estoica, os nossos julgamentos, opiniões e valores são as únicas coisas que de fato temos total controle. E dizem também que os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela opinião que eles têm delas. E se esforcem para olhar com os olhos da razão. A realidade, ela não é boa e nem ruim. Tudo depende da interpretação que nós damos. Não proponho aqui que você romantize as adversidades e os desconfortos, mas que você avalie a forma como os encara. Proponho que ajuste o seu olhar diante desse tão temido caos. Mudar e se adaptar não dói. O que dói é a nossa resistência à mudança. E fica tranquilo, amigão, a vida vai te sinalizar exatamente em que situação você está sendo resistente. Exatamente em que situação você está agindo como uma criança mimada que quer tudo do seu jeito. E que ilusão a nossa de que as coisas serão 100% do nosso jeito, não é? A vida está em constante mudança, tudo muda o tempo todo e tem infinitas possibilidades. Saiba o momento de soltar as rédeas e dar espaço para que a vida também te mostre o que ela preparou. Diante dos desconfortos, encare-os de frente, olhos nos olhos e, se precisar, adicione mais lentes racionais na sua visão. Traga para a luz da consciência tudo aquilo que estava na sombra e que ainda precisa ser entendido por você. O caos está te presenteando com uma lente de aumento. Olhe com mais calma e atenção para os seus incômodos, para as questões que você deixou de lado. Se empenhe em entender o que elas ainda precisam te ensinar. Entenda por que
essas questões ainda doem. Deixe de lado o discurso pronto que você tem na ponta da língua para justificar por que essas questões te incomodam ou por que elas são injustas com você, e olhe mais de perto. A resposta está bem ali, na própria questão. O caos bagunça tudo, derruba tudo, tira tudo do lugar. Te traz clareza, para que você deixe ficar somente o que é essencial. O caos nos cobra maturidade e responsabilidade. Nos traz o medo do desconhecido. Nos traz a dor do desconforto. Mas o mesmo caos que te fere é o que te traz a cura. Fico feliz que você tenha me ouvido até aqui e espero que esse conteúdo possa te beneficiar. E se sentir de compartilhar, eu ficarei ainda mais feliz. Em um momento de tanto caos, eu espero que esse podcast possa te trazer um pouquinho de clareza para suas questões interiores. E se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo do Café com Calma, os episódios 1 e 2, onde eu falo sobre a meditação, você pode acessar pelo perfil do Instagram, @calma.amigão. Então é isso, meus amigos. Permaneçam com calma e sempre positivos. Mãos em palma e até a próxima.